Boa noite. Preleção do Maria de Nazaré. Muito alegre e feliz de estarmos aqui nessa noite. E vamos juntos para mais uma segunda-feira. Muito feliz. Claudinha Guimarães, seja bem-vinda. Isis, Carlos, Paulo, sejam todos bem-vindos. Isabel, Daniel, Margarete, seja bem-vinda. Edirlene, Serginho. Vocês viram que hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, não sei porque essas coisas de celular, internet, tem dia que é o celular que dá um probleminha, tem dia que é a internet. Já tem um tempo que eu estou tentando aqui. Na segunda-feira nós temos feito estudos do livro André Luiz, lá no Maria de Nazaré, com os voluntários. E depois, não, e em seguida nós temos a live. Só que não sei por que tem dia que a internet briga com a gente aqui, tem dia que é o celular. Hoje a nossa live vai ser com o Rodrigo, deixa eu ver se ele já está aqui. Nosso companheiro Rodrigo, vamos ver, deixa eu ver. Rodrigo Cândido já está aqui. Pessoal, quem quiser também, a gente sempre lembra, quiser enviar nomes para vibrações, só enviar via direct. Estamos com saudades de todos mas né, vamos esperar esse momento passar aí. Daqui a pouco, se Deus quiser, estamos nos reencontrando. A Aliança Espírita Evangélica, que é a casa onde Maria participa, muitas casas estão fazendo suas lives, tem escola de aprendizes, cursos básicos também que estão acontecendo, então fiquem atentos. Grande Rodrigo, seja bem-vindo à live do Maria de Nazaré. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, muito feliz aí pela sua presença. E aí, primeira live assim, Rodrigão? Falando. Assim, no Instagram, primeira vez. Vamos ver como vai ser, né? É verdade. Então é igual eu te falei, funciona igual na casa. Você faz a prece, a preleção e as vibrações, e esses queridos companheiros aqui vão nos acompanhando. Fique à vontade. Isso aí, muito bom. Começamos quando? Agora pode começar. Ok. Obrigado, Léo. Nós vamos então, queridos companheiros, agradecendo imensamente ao plano espiritual superior pela oportunidade que nos tem dado, e mesmo em momentos como esses, em que de alguma maneira ficamos impedidos de seguirmos na casa espírita, não deixamos de lado o nosso processo, na certeza de que o plano espiritual superior sempre nos ampara. Que nós tenhamos o merecimento de que o nosso mentor individual, o nosso anjo protetor, caminhe sempre ao nosso lado, que os nossos esforços possam nos levar a isso. Vamos também caminhando na certeza de que Maria, nossa Mãe Santíssima, sempre que necessário nos carrega em seu colo, nos mostra os caminhos, nos fortalece no nosso dia a dia. Agradecemos a ela por ter nos trazido nesta terra o Mestre Jesus, que tão bem conduziu o seu papel de governador planetário e nos deixou grandioso aprendizado através dos seus exemplos. E caminhando com o Mestre, lado a lado, nós temos a certeza de que Deus, o nosso Pai, nos ampara. Só pelo fato de nos ter dado a oportunidade da vida, já temos gratidão imensa a ofertá-lo. E agradecemos também a Jesus, que através do Sermão do Monte nos deixou
uma prece profunda que nos aproxima do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em novas faltas, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agora sim, com todo o amparo necessário, né, a gente gostaria de compartilhar um pouquinho, né, do tema que nos foi proposto. Um tema que se assimila muito com uma passagem do Evangelho, um capítulo do Evangelho, onde fala-se ali do homem de bem. Mas nós tivemos assim o grande privilégio de um grupo que organiza esses temas terem colocado ali, logo no início, né, dessa passagem, um desafio para mim, e acho que pode ser um desafio para os demais, né? Falar um pouquinho sobre a autodefesa desse homem de bem. Há muitas características ali para serem trabalhadas, nós vamos tentar trazer em poucos minutos algumas coisas que a gente possa entender nesse momento que sejam de valia para o nosso processo, né? E para começar, eu fui buscar alguma coisa que pudesse assim, correlacionar com essa questão da autodefesa, porque, em verdade, nós verificamos que quando se fala em autodefesa, e se alguém buscar aí na internet sobre autodefesa, vai verificar sempre coisas relacionadas, ou na grande maioria das vezes, coisas relacionadas ao processo físico, né, de autodefesa. O nosso desejo aqui e o nosso objetivo é a autodefesa no campo mais amplo, né, talvez um campo mais espiritual, digamos assim. Aí eu fui buscar alguma coisa que associasse e eu encontrei a palavra autonomia. A autonomia no sentido de uma origem grega e que ela significa o estabelecimento de leis próprias. E a palavra, a palavra autonomia, ela vem do termo auto, que significa por si mesmo, né? E nomos, que significa leis. Então, leis feitas por si mesmo. A questão da autonomia. Então, a gente pensa ali nos trabalhos autônomos, por exemplo, são aqueles que tratam do próprio processo, né, naquele desenvolvimento de tarefas suas. Então, a primeira abordagem da noite, o primeiro ponto a se tratar, então, é em relação a essa autonomia, que é a qualidade de ter independência ou de ter uma certa liberdade para tomar decisões, ou mesmo ter responsabilidades sobre os seus próprios atos, ter uma autossuficiência. E veja interessante que eu disse aqui sempre o termo ter, né? Não o termo, por exemplo, ser independente, ou ser liberto para suas decisões, ou ser responsável por todos os seus atos, né? É um termo um pouquinho mais restrito, esse termo ter, né? Sugere-se, de alguma forma, que ele possa ser provisório. Então, vamos pensar também em relação a esse termo, em alguma coisa relacionada à tecnologia, né? Então, o termo autonomia ele pode se aplicar, por exemplo, a um tempo de duração de um aparelho qualquer, em que ele vai recorrer a fontes, por exemplo, como uma bateria. E nesses aparelhos eletrônicos, eles funcionam com baterias, ele tem uma autonomia que significa o tempo de duração deles, né? Esse celular mesmo que a gente está aqui, se eu não colocá-lo na tomada, a bateria, com o passar do tempo, dependendo do que eu use, ela vai se desgastando e ela vai acabar finalizando esse tempo dela provisório, né? Então, nós podemos pensar em termos de tecnologia também para associar um pouco mais um veículo, né, um veículo automotor, que necessita de combustível para poder andar. E aí nós pensamos assim, puxa vida,
Qual é a autonomia? Quando a gente pensa em autonomia de veículos, a gente pensa qual é o tempo, qual é a distância que ele vai percorrer utilizando um tanque de combustível, por exemplo. Então, tem lá alguns computadores de bordo já em alguns carros que dizem lá, ó, você anda tantos quilômetros com o combustível que você tem. Ou seja, você tem uma autonomia limitada para chegar em algum lugar se você rodar frequentemente com esse processo. Então, essa era a primeira abordagem que a gente queria ter. A gente vai pedir que vocês guardem um pouquinho essa abordagem mais física do processo. Então, vamos para uma segunda abordagem, um segundo momento. É a gente avaliar agora um pouco o Evangelho de Jesus, traduzido por Kardec, né, através do capítulo 12, que diz lá, sede perfeitos. Dentro desse capítulo está lá um subtítulo que trata do homem de bem. Né? Eu disse no início que eu tive o privilégio de receber esse tema no sentido de acrescentar lá, né? Qual que é a autodefesa do homem de bem. Então, a Kardec faz uma abordagem muito interessante nesses capítulos, onde ele trata ali das características da perfeição, ou ele chama lá de caracteres da perfeição, logo no seu início, e em sequência ele trata sobre o homem de bem em si. Né? Essa abordagem Kardec faz também de forma muito interessante no Livro dos Espíritos, e lá na pergunta 918, ele fala sobre os caracteres, né, do homem de bem. E vejam só, ele fala de características que um homem de bem deve ter. Então, só uma leitura breve, se vocês me permitem, da página da pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta aos Espíritos da seguinte forma. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem a Kardec da seguinte forma. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Ele trata ali, então, da prática dos atos na sua vida corporal. Pois bem, pergunta interessante, já lá no final do Livro dos Espíritos. Então, essas características, elas se norteiam por dois momentos ali muito interessantes que se correlacionam, mas são distintos. No primeiro momento, ele diz lá que o homem de bem é aquele que interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Ele fala ainda que esse homem de bem, ele se questiona se não fez o mal, mas ainda, além de se questionar em não se fazer o mal, ele faz ainda um outro questionamento, né? Se ele fez todo o bem que ele podia fazer. Ele se pergunta se ele negligenciou voluntariamente, ou seja, por desejo próprio, se ele negligenciou alguma ocasião de ser útil, e ser útil é algo muito, muito importante, principalmente em tempos como esse, né? E ele avalia se ninguém tem alguma coisa para reclamar dele. Então veja, as características de um homem de bem, elas são bem profundas, né? E então, mais uma vez, Kardec traçou, nesse momento, sobre orientações de espíritos superiores, a prática, não a teoria, mas a prática, ou seja, a vivência que um verdadeiro homem de bem deve ter na sua vida. São relações profundas, né? Mas possíveis. Tudo que está no Evangelho é absolutamente possível de se fazer. Né? Basta ali algum esforço nesse processo. Então vamos tentar identificar quais são essas possibilidades. Né? Kardec, ainda não muito satisfeito, ele deixa também valorosas orientações comportamentais. Veja que a pergunta fala de comportamentos do homem na prática do bem. Né?
E os espíritos superiores, coordenados também pelo espírito de verdade, ele segue agora com essas orientações no campo do sentimento, mas ainda, né, segue essas orientações comportamentais também no campo da prática. Ele diz assim, ó, dentro desse campo do sentimento, que o homem de bem é aquele homem que tem fé em Deus, tem fé na sua bondade e na sua justiça, e também em sua sabedoria. Veja que aprofundamento os espíritos trazem para Kardec nesse momento, né? Ele fala também que esse homem, ele acredita no futuro, e por isso ele deixa de lado as importâncias materiais, e ele foca mais no campo do espírito, no campo do invisível, no sentido de elevar-se moralmente. Esse homem, ele aceita dores, né? Ele não lamenta por essas dores, ele compreende que são provas e expiações que ele deva passar. Ele também, né, esse homem de bem, ele nunca retribui o mal com o mal. Ele sempre procura retribuir o mal fazendo bem. E assim segue ainda ensinando um pouco mais sobre respeito, sobre indulgência, tema que dá uma preleção assim, extremamente profunda. Ele fala ainda sobre a humildade. Todos esses ensinamentos no sentido de mostrar ferramentas de combate às nossas imperfeições, mas imperfeições que precisam ser reconhecidas, né? Elas não podem ser imperfeições vistas nos outros, mas imperfeições reconhecidas por nós. Talvez o primeiro passo para nós seguirmos no tão sonhado caminho de sermos aí um homem, né, enquanto humanidade, um homem de bem. Bom, gostaria então de entrar num terceiro momento, né, que nos retoma ao primeiro momento. Vamos lembrar lá do carro que precisa parar no posto de combustível para abastecer, porque a autonomia dele tem limitações, né? Alguns carros vão percorrer aí talvez 500 quilômetros com um tanque de combustível, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Depende um pouco da tecnologia que é implementada nele, depende um pouco de quem o conduz, se ele vai seguir as normas que foram impostas ali de alguma forma, ou as orientações que foram colocadas ali no manual de instrução, que se você acelerar muito, a tendência é gastar combustível mais rápido. Se você acelera um pouquinho mais devagar, economiza ali numa velocidade constante em que o fabricante indica, sendo aquela a melhor para que se economize combustível. Ótimo, mas vai consumir, né? De toda forma, ele vai consumir. E vejam, pessoal, assim é o processo de autodefesa do homem de bem. Da mesma forma, só que no campo da moral, no campo do sentir, no campo do fazer, não absolutamente no campo do ter, né? Ele sabe assim que mesmo com todos os exercícios que ele faz, esse homem de bem, com todos os seus esforços, em algum momento o seu combustível tende a acabar, né? Então vai ser preciso que ele também dê uma paradinha para reabastecer e prosseguir também ali na sua viagem. Vejam aqui, né, a gente citou o próprio celular, né? Ele não carrega sozinho, ele vai precisar ser plugado numa tomada para que a recarga dele aconteça. Então, assim, mais uma vez eu queria entrar numa quarta etapa, então, convidando todos a plugar-se na tomada, né? Como um homem de bem, né? Conecte-se numa tomada para poder seguir, né? Obviamente a gente está falando isso de uma forma alegórica, né? Mas plugue. Vamos tentar dar
um 220 aqui, então, nessa tomada, na pergunta 622, também do Livro dos Espíritos, que Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos. Eu vou pedir a permissão, mais uma vez, de vocês para ler essa pergunta. É a pergunta 642, que ela diz o seguinte. Kardec faz para os espíritos. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Os espíritos respondem de uma forma simples e objetiva. Eles dizem assim, não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Puxa. Então, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Então vejamos, né? Vamos pensar que dessa forma, podemos então dizer que o homem de bem poderá se defender melhor contra os ataques diários de forças negativas se ele verdadeiramente conhecer essas forças negativas, que são etapas. Né? Mas para isso, nada melhor do que ele se conhecer. O próprio Cristo disse em algum momento da sua passagem aqui conosco, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, versículo, se não me falha a memória, 30, 32, alguma coisa assim. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é muito interessante. E a gente pode verificar que, em outras palavras, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho traz a mesma mensagem, só que codificando ou decodificando ela um pouquinho, ainda mais próximo para o nosso processo que nós entendemos ser chamado, talvez, como processo de reforma interior, né, ou reforma íntima. Santo Agostinho passou a se avaliar toda noite, com o fim de saber se ele fez durante o seu dia algo que pudesse ajudar o próximo. E mais, né? Ele analisou ali se o que ele fez também não prejudicou alguém. Veja que coisa mais interessante e profunda, né? Ele não só olhou se o que ele fez ajudou, mas ele sempre fazia uma revista do seu dia para analisar se ele, nos seus atos, não tinha prejudicado alguém no decorrer daquele período. Então ele fez um exercício do que nós já tanto conversamos, né? O conhece-te a ti mesmo. Né? Que processo bonito, né? Que oportunidade grandiosa de buscar uma autodefesa nos conhecendo. Se eu me conheço, eu sei onde eu posso, né, pisar. Quais são as minas daquele campo que eu estou ali trafegando. Eu tenho um mapa, né, da minha encarnação de uma forma que eu possa conduzi-la de maneira a ter um pouco mais em mãos aquilo que vai me conduzir para o bem ou aquilo que de alguma forma vai reativar ali processos que me trazem para um passado não muito distante, mas ainda bárbaro, né, no meu processo. E ninguém melhor do que eu mesmo para me ajudar. Ninguém melhor do que você mesmo para se ajudar. Ninguém melhor do que você mesmo para criar os mecanismos de autodefesa. Não aquela material que a gente falou, né? Artes marciais. Não. Sim aquela autodefesa no caminho do amor. A autodefesa no sentido de desejar alguma mudança. A autodefesa no sentido de me impulsionar para o caminho do bem cada vez mais. Mas podemos fazer uma pergunta, né? Mudar o quê? Mudar aquilo que, de alguma forma, nós podemos descobrir que faz parte de algo novo nos nossos desejos. Né? Por exemplo, o desejo de ser um homem novo.
Não foi assim a mensagem da Boa Nova, deixar o homem velho para se criar um homem novo, né? Homem com objetivos mais nobres, maiores? Isso é muito possível, né? Só que a gente precisa desejar isso. A gente precisa ter esforços nisso. E eu recordo, e tenho certeza que muitos vão se recordar de um capítulo do livro Nosso Lar, em que esses desejos foram muito bem retratados por André Luiz, né, quando ele pedia a Lísias para poder rever, né, ou ver sua mãe no plano espiritual. E Lísias, lá com toda a sua sabedoria, ele orientou André Luiz em 3 campos importantes desse desejo, né? Ele já estava num caminho inicial muito interessante, que era o próprio desejo de desejar, né? O próprio instinto de querer alguma coisa. Isso já era o primeiro impulso, mas ele precisava de outros 2, tão importantes quanto o primeiro e fundamentais. E Lísias explicou para ele que, além de desejar, ele precisava saber o que desejava, ou seja, saber desejar. E além, um pouco mais além, Lísias explica que ele, além de desejar e saber desejar, ele precisava merecer o que desejava. Então, desejar, saber desejar e merecer, né? Tudo tem um porquê, né? E sermos um homem de bem ou alguém com boas ferramentas para se autodefender no caminho do bem é um processo de muito esforço e necessário. Então, se quisermos dias melhores nas nossas vidas, nós vamos ter que merecer dias melhores nas nossas vidas, né? Portanto, é necessário que a gente faça sempre as escolhas certas. Então, talvez um caminho é identificar o que desejamos, né, e saber o que desejamos. Tudo mais será por merecimento, né? E isso, pessoal, né, para a gente poder entrar no encerramento da nossa preleção da noite, isso é um processo que não é teórico, isso é prática na realidade, né, no dia a dia. Praticar o bem. Não fazer o mal não basta, né? Tem que se fazer o bem. A gente precisa lembrar sempre dessa passagem de João. Mas é possível mudar os sentimentos? É claro que é. Claro que é. Mas com esforço, habituando-se em novas práticas, tendo desejos novos. Então, em suma, talvez mudanças de hábitos, né? Mudar hábitos velhos, colocando hábitos novos na nossa vida. Mas a escolha, lembra, ela é sempre individual, ela é sempre pessoal. E há sempre, no mínimo, nessas escolhas, 2 possibilidades, né? Sempre vão haver 2 caminhos. Eu posso escolher sempre, no mínimo, 2 processos, dentre eles um, né? E as nossas casas em aliança, elas têm o grande mérito que eu chamo hoje de identificar ou direcionar, pelo menos, para um caminho, né? O caminho das escolas de aprendizes do Evangelho. São escolas de fundo iniciático e, de uma forma assim, absolutamente resumida, o processo de iniciação ele nos exige trocas, né? Então, se eu quero ser um homem novo, eu tenho que trocar o velho pelo novo. Mas antes de iniciar a escola de aprendizes do Evangelho, normalmente as casas espíritas oferecem um curso básico de espiritismo, um nivelamento, né? Algo que propicia, por exemplo, um entendimento um pouco mais simples, mas de uma maneira mais clara, o que é o espiritismo nas nossas vidas, né? Porque ele tem um cunho filosófico, científico e religioso, né? Porque ele nos dá essa oportunidade de religar a Deus. E a escola de aprendizes do Evangelho, logo em seguida, ela vem tratar com uma profundidade muito interessante todos os outros caminhos, principalmente o que o Cristo nos colocou. E aí um deles, de uma forma muito clara, ele vai nos mostrar, né? Não nos basta, para sermos um verdadeiro homem de bem e criarmos mecanismos de autodefesa, não nos basta não fazermos o mal. Ele efetivamente nos mostra
E esse caminho da escola de aprendiz do Evangelho mostra claramente como fazer o bem. A mensagem da noite que a gente queria passar era essa. Agradeço imensamente a oportunidade, a todos do grupo do Centro Espírita de Evangelização Maria de Nazaré, a todos que nos estão assistindo. Espero que possam refletir um pouquinho sobre isso, né? Leiam lá um pouco mais, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. Vou fazer agora as vibrações para que a gente possa encerrar. Bom? Nós então agradecemos ao plano superior pela oportunidade deste bate-papo, de tentarmos transmitir um pouco do nosso entendimento, até mesmo da nossa vivência. Agradecidos imensamente à espiritualidade amiga por tudo aquilo que nos proporciona, com o entendimento de que mesmo as dificuldades nos são uma mola propulsora para um caminho novo. Que esse momento que estamos passando seja bem compreendido por todos nós e que tenhamos condições de perceber o que de bom ou aquilo que nos proporciona um crescimento neste momento. Que possamos vibrar intensamente pela paz do nosso universo e por todos aqueles que sofrem, principalmente pela falta do conhecimento do Cristo em suas vidas. Vibramos intensamente por todos aqueles que passam por perdas, sejam elas materiais, por perda da Felizmente, perdemos a conexão com o Rodrigo ali, mas ficam essas vibrações. Esperei um pouquinho para ver se ele voltava, não perdeu a conexão. Mas agradeço aí a todos pela atenção, pela participação. Só lembrando que aqueles que quiserem enviar as vibrações, pedido de vibrações, envie os nomes via direct, ou se não no e-mail cemariadenazaré@gmail.com. Então que Jesus possa abençoar a todos e na semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, estaremos aí novamente. Boa noite sempre, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.